Eu nasci e cresci numa casa daquelas que é cheio de tijolos, que não é passado com cimentos, rebocada, sabe? Que o telhado era daqueles que a gente via a telha e era bem simples mesmo. Inclusive o chão era batido de barro. Essa casa foi uma casa que a minha avó deixou para minha mãe antes da minha avó morrer. A minha mãe casou com meu pai. E a minha mãe e meu pai, bem ruinzinhos de condição de vida, eles tiveram 6 filhos. Eu sou a caçula. Quando os meus pais eles iam trabalhar, que eu lembro, a minha mãe ela ficava muito em casa, porque ela fazia mais os serviços ali domésticos, às vezes ela juntava lenha, ela botava eu e a minha irmã para ir com ela na feira para poder pedir algumas comidas, né? Trocar, pedia centavos para pegar verdura. Era uma vida bem pobre. E uma coisa era que a gente tinha uma carrocinha na nossa casa de catar latinha. Então saía meu pai com os meus 4 irmãos homens para catar latinha. E todo o dinheiro que a gente tinha era dessas latinhas. Então, assim, às vezes meu pai conseguia doação, pacote de arroz, de macarrão, litro de leite, ele conseguia biscoito para alimentar a gente. E o dinheirinho dele era para isso, era para comprar às vezes um sabonete, uma pasta de dente, uma coisinha que estava faltando pra gente, sabe? Naquela época, eu falaria que não faltava nada. Hoje eu vejo que faltava tudo na nossa vida. A gente não tinha nada. Nós vivemos nessa realidade até um dos meus irmãos, que tinha 12 anos de idade, dar uma ideia pro meu pai. Ele tinha 12 anos de idade e falava assim: pai, por que a gente não faz umas coisas diferentes? Esse meu irmão, ele era muito inteligente. E minha mãe conta que eu ainda era bem pequenininha. E ele, em vez de catar latinha, começou a querer pegar fio. Ele queria vender fio, falava sobre fibra, falava sobre coisas do tipo, e ele começou, através também da catação de latinha, a pesquisar livros que falavam sobre essas coisas, sabe? Então, ele começou a juntar fio e a querer fazer coisinhas. Uma das coisas que a minha mãe conta é que ele começou a pegar serviço dos vizinhos de consertar as coisas. Então, assim, ele começou a pegar relógio para ele consertar, porque ele achava relógio velho, então ele desmontava o relógio, ele montava, ele via a pecinha que estava faltando, pedia uns trocados pro meu pai dava umas moedinhas, dava para comprar pilha, bateria, coisas até baratinhas. E aí ele ia consertando as coisinhas, e desses consertos, ele conseguia vender o servicinho dele de consertar relógio, de consertar as coisas. Só que a minha mãe fala que a nossa família é uma família de artista, porque enquanto meu irmão começou a juntar esses tipos de eletrônicos e a reformar eles, então minha mãe fala que ele reformava relógio de parede, relógio de pulso, lanternas, ventiladores. Então, tudo que era assim, os vizinhos, as pessoas, dava trocado. E esse dinheirinho dele de arrumar um ventilador, de arrumar uma coisa, gerava uns 10, 15, 20 trocados, que era um dinheiro que já dava pra gente comprar umas coisinhas mais gostosas pra comer. Porque na nossa casa a gente nunca comia carne. A gente sempre comia bastante mandioca e feijão. Mandioca e feijão, porque eram coisas que sustentavam e era coisa que dava para dividir para todo mundo comer, junto com farinha também. Então, nossa comida era bastante isso, sabe? Quando o meu irmão foi crescendo, ele foi se aprimorando mais ainda em conseguir consertar as coisas. O meu pai continuava sendo catador de latinha. E eu tinha um outro irmão que ele ajudava esse meu irmão. Então, dois deles ficava mexendo nos eletrônicos, ficava consertando as coisas para os vizinhos e ficava tirando uma rendinha. Minha mãe conta até que teve uma época em que a nossa sala, que não tinha sofá e não tinha nem televisão, que era o lugar onde a gente sentava no chão para comer mesmo, ficou cheio de coisa dos outros, sabe? Que ficava ali para consertar e eles corriam atrás, eles tentavam consertar, eles tentavam arrumar, eles tentavam fazer o dinheirinho deles e eles inventavam várias coisinhas interessantes. Quando eles tinham só um de 12 e um de 13 anos. Um outro irmão meu, que é o irmão mais velho, ele já aparentava que ele não gostava muito de mulher, sabe? Ele era uma pessoa que ele era mais na dele, ele era mais afeminado. E aí minha mãe conta que quando ele começou a ver os meus irmãos fazendo aquelas coisas com eletrônicos, ele falou assim: mãe,
eu também posso inventar alguma coisa? E minha mãe falou, com certeza, meu filho, o que é que você gosta? E aí, ele começou a pegar caixas de papelão e sacos plásticos e desenvolver roupas. Ele fazia tipo roupas e ele era muito bom em fazer roupa. Ele fazia fantasias, né? Então ele conseguia fazer pompom e aí ele oferecia nas escolas, mas era coisa feita com fita, era uma coisa que era mais fácil dar do que de fato vender, né? Porque não é uma coisa assim, grandiosa. E nessa época, nenhum de nós estudávamos. Inclusive, éramos todos analfabetos. Todos. Nem os meus irmãos estudavam e nem eu estudava. Até que eu fiz 8 anos de idade. E aí foi quando a minha mãe decidiu me colocar no sistema educacional. Decidiu me colocar na escola. Nessa época da escola, foi onde eu comecei, porque a escola era pública, minha mãe, ela acabava que sempre estava grávida, ela sempre tendo menino, então ela nunca conseguia ter essa rotina de acordar menino, mandar para a escola, então ela preferia deixar tudo em casa. Agora eu, que fui a última, ela já conseguia ter essa atenção maior, porque ela já estava mais livre, né? Ela já estava mais desocupada. E aí um desses meus irmãos fazia roupa, fazia coisinhas com sacola, coisinhas com papelão, e juntava meu irmão que fazia coisa de eletrônico, o outro que fazia coisa de papel, o outro que fazia coisa de plástico, mas sinceramente não era nada que dava dinheiro, né? Tipo a roupa, essas coisas, não era uma coisa que chamava atenção, não era uma coisa que fazia diferença, não era uma coisa assim que poderia mudar a nossa rotina. Então meus pais, não que eles não apoiassem, mas eles falavam, poxa, você podia tentar focar em alguma coisa que desse uma rendinha pra gente, né? Porque o pai cata latinha, a mãe tava indo catar latinha, já que a gente já tava tudo maiorzinho. Os dois irmãos ali do meio, eles faziam concertos e dava pra tirar um dinheirinho. E aí ficava eu, a minha irmã e esse irmão meio que desocupados. Eu era uma criança, então eu tava na escola, esse meu irmão gostava de moda. E aí foi quando a minha irmã, que só sou eu e ela de menina, ela falou assim, e se a gente começa a fazer algumas coisas? Ela tinha passado um dia, porque o sonho da minha irmã era fazer uma festa de aniversário para ela. Ela sempre, no dia do aniversário dela, ela sempre inventava moda, sabe? De querer fazer coisas, de decorar com coisas que tinha achado no lixo, de fazer decoração, essas coisas. E aí, um dia, ela ficou parada na frente dessas lojas de artesanato um tempão e ela ficava babando. E eu lembro dela olhava e ela falava assim: um dia eu ainda quero fazer essas coisas de festa. Um dia eu quero fazer essas coisas de festa. E aí, ela teve a oportunidade de, numa loja que jogou um monte de coisa no lixo, eles tinham jogado da papelaria alguns gráficos que não tinham dado certo. E a minha irmã catou essa caixa. E meu pai começou até a falar, vocês estão começando a levar lixo para casa. Nossa casa, a gente é pobre, mas a gente não precisa ser sujo, não. Porque vocês ficam levando traieira para lá. E a minha mãe falava, não fala assim, deixa eles terem criatividade, né? Deixa fazer. Nessa época, minha irmã também tinha pedido para ir para a escola. Só que uma coisa que incomodava bastante os meus irmãos é que todos eles já eram grandes e se eles tivessem que estudar, eles não podiam entrar já na série normal da idade deles. Então eles não queriam ir para a escola para ter que estudar na mesma série que eu. Então, por isso que eles deixaram eu fazer escola. E aí foi muito engraçado, porque a minha irmã, ela levou essa caixa de papelaria e ela começou a criar caixinhas que ela lembrava da loja de artesanato. Então ela fechava a caixinha, ela cortava, ela pegava aqui, aí tipo tinha cola dupla face que o meu pai tinha comprado para os meus irmãos, tinha algumas coisas que os meus irmãos usavam para poder consertar móveis, consertar os eletrônicos, que ela pegava para consertar também. E o meu irmão, que sabia de moda, ajudava ela nesse artesanato. E ela começou a desenvolver vários tipos de caixinha. Caixinha para a gente guardar acessórios, que era uma coisa que a gente não tinha, mas a gente falava que um dia a gente ia ter. Então era engraçado, porque eu tava na escola, 2 dos meus irmãos, eles mexiam com os eletrônicos, a minha irmã, junto com o outro irmão, fazia papelaria, um outro irmão fazia coisas de plástico, de roupa, de moda, de fio. Ele pegava os fios da fibra dos meus irmãos e desenvolvia coisas para roupa, para bolsa, sabe? Começou a desenvolver isso e era muito, todo mundo meio que se apoiava.
Então eram os 2 irmãos no eletrônico, ela estudando, as 2 na papelaria e o outro na moda, tá certo. E aí, acontece que nesse período, os meus irmãos eles não sabiam estudar e eu fui me alfabetizando. Eu fui aprendendo a me alfabetizar e quando eu chegava em casa, que eu ia estudar e repassar o que eu tinha aprendido na escola, os meus irmãos aprendiam junto comigo. Então eu ensinei os meus irmãos, ainda criança, a letra do nome deles, como escrever, como ler, sabe? Só um irmão mesmo que ele não tinha muito assim ânimo de aprender, ele já queria trabalhar e ganhar dinheiro mesmo, e os outros foram aprendendo. E aí aqui começa, né, o trâmite da nossa história. Os meus pais, eles continuaram catando latinha, a gente continuava morando naquela casa mega pobre. Um dos meus irmãos, que mexia com conserto, conseguiu arrumar um emprego e ainda conseguiu levar o meu irmão junto para receber um salário. Porque ali ele já tinha feito 18 anos de idade e eles já podiam ser contratados. E ele foi o primeiro serviço dos dois. Eles começaram a trabalhar com conserto mesmo. Era um lugar bem assim, meia boca. E eles não recebiam salário mínimo, cada um não. Era um salário, os dois. E era dividido para os dois, sabe? Então cada um recebia a metade, recebia um pouquinho para poder trabalhar. Como era o primeiro emprego deles, minha mãe estava mais que feliz. Porque melhor do que ficar catando latinha, já tem um trabalho fixo daquilo que eles gostam de fazer. A minha irmã, ela como sabia fazer várias coisas de artesanato, ela começou a procurar numa feira. Tinha uma feira onde toda vez que acabava a feira, a gente ia catar latinha. Nesse dia, ela, né, tomou um banho, ela se arrumou, que não era muita roupa, tudo que a gente tinha era meio que doado, mas tinha um vestidinho lá bonitinho que a gente tinha pegado numa doação de um brechó da igreja. E aí ela foi para essa feira, chegou lá na feira, ela falou para a mulher que ela sabia fazer artesanato, minha irmã já estava com 16 anos, falou para a moça que qualquer quantidade para ela ia ajudar em casa, a moça achou bacana e levou ela para trabalhar com a minha irmã, e minha irmã foi junto com ela. E aí a minha irmã também conseguiu arrumar um emprego, sabe, para trabalhar junto com a moça do artesanato. Já o meu irmão da moda, ele não tinha assim muita ambição, ele não tinha muita vontade, ele era um pouco mais preguiçoso, assim, ele não tinha tanta vontade de fazer as coisas. Mas já o meu outro irmão, ele também já estava um pouquinho maior, ele conseguiu arrumar emprego dentro de uma papelaria, onde vendia materiais escolares, mexia com impressora, mexia com essas coisas e ele começou a trabalhar. Eu lembro que como ele tinha uniforme, ele mantinha o uniforme dele sempre intacto e a minha mãe, o dinheiro da latinha, ela comprava amaciante e sabão em pó para lavar os uniformes da minha irmã e do meu irmão da papelaria, porque os meninos do concerto não precisava de roupa chique, essas coisas. Já lá no artesanato precisava de uma roupinha mais bonitinha e minha irmã só tinha o vestido e aí o do meu irmão era uniforme. Uma das coisas que a minha mãe conta é que a minha irmã, como ela só tinha aquele vestido, a moça perguntou se ela só tinha aquele vestido e ela disse que era o uniforme dela. E aí a moça mandou fazer o uniforme para minha irmã, o que ajudou muito ela para ir pro trabalho, porque não tinha que ficar chegando, lavar roupa e no outro dia às vezes ir com a roupa molhada pro serviço, sabe? E ficava com cheiro de molhado. E a mulher foi percebendo que isso não estava legal. E como no lugar do artesanato era um lugar onde precisa ter esse capricho, ela preferiu fazer a roupa. E aí, aonde começam as partes boas, porque essa moça do artesanato ajudou muito a nossa família. Como a minha irmã era muito boa na papelaria, em fazer as coisas de papel, ela começou a pegar encomendas de aniversário, sabe? Das clientes, onde a moça, ela fazia, mas ela não fazia com tanto capricho quanto a minha irmã. Minha irmã era boa, ela era criativa, ela fazia flor, ela fazia coração, ela fazia bolo de papel, ela fazia umas coisas que a própria artesã, ela não sabia fazer. Não porque ela não sabia fazer, ela não mexia com isso, ela não, digamos, dedicava o tempo dela para isso. E aí ela deixava a minha irmã pegar esses serviços. E aí no final do ano, ela perguntou onde a minha irmã morava e minha irmã estava com muita vergonha de contar para ela não queria contar de jeito nenhum. E ela falou assim, não, me fala, eu quero levar uma cesta básica para sua família. E ela falou, minha família é muito grande, minha família são 6 irmãos, a minha mãe e o meu pai, nós somos 8 pessoas dentro de casa. E ela, então, perfeito, é vocês mesmos que eu quero ajudar. E aí foi assim, chegou no dia da ceia de Natal, aconteceu o quê? Essa mulher parou com aquele carrão na porta da nossa casa, eu lembro, porque eu já estava moça, eu lembro disso, ela desceu ali e aí ela começou a tirar um monte de pacote assim, ó, de comida, de
pacote fechado desses que vem de mercado, com arroz, feijão, macarrão, biscoito, óleo, tinha refrigerante, tinha suco, tinha todinho, tinha tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E ela deu, se não me engano, foi umas 5, assim, cestas básicas pra gente, fora presente de Natal, sabe? Ela deu roupas pra minha irmã, roupas pro meu irmão, roupas pra mim, roupas pro meu pai, pra minha mãe, sabe? E até fez uma caridade de uma doação para poder colocar um piso na nossa casa, porque ainda era terra. Então, acabava que, por ser terra, né, a gente acabava sempre indo com o sapato meio que marcado daquela terra vermelha, que era, nosso pé já era manchado de vermelho por conta daquilo. E aí eu já estudava também naquele período, né? Já estudava, mas impossível trabalhar, eu era muito nova para isso. Até que um dia, os meus irmãos mais velhos, eles decidiram que eles já tinham muito cliente, que muitas pessoas iam lá no serviço deles para contratar o serviço deles porque conhecia eles e não porque queriam o serviço do cara. E acabava que eles faziam o serviço e o cara ficava com dinheiro e pagava só o salário para eles. Então os dois olham um para o outro e falaram assim: não, a gente vai voltar para casa e vamos atender na nossa casa. E aí eles juntaram dinheiro, trabalharam por alguns meses e de pouquinho a pouquinho eles compraram saco de cimento, areia, e aí eles decidiram fazer, na parte de trás da casa da onde a gente morava, eles fizeram como se fosse um quintal, assim, passaram cimento e puxaram com telhadinho e começaram a atender lá no fundo da casa da minha mãe. Então todo mundo que ia lá, eles falavam: ó, a gente não vai trabalhar mais aqui, a gente vai voltar a trabalhar lá, a gente vai voltar para casa dos nossos pais, a gente vai voltar a atender em tal endereço. E eles continuaram a ter os clientes deles. Começaram a ter os clientes deles, tinham o dinheirinho dele, nada que desse muito dinheiro, porque realmente conserto de coisas não dava tanto dinheiro assim. Até o meu irmão, que já tinha se alfabetizado, porque o outro não quis, ele tinha se alfabetizado, ele viu um manualzinho de instrução lá no lugar que ele trabalhava. E esse manual de instrução tinha algumas coisas ensinando sobre geladeira, sobre máquina de lavar, que eram coisas que eles entendiam por prática, mas eles não conseguiam consertar porque faltava entendimento mesmo, faltava leitura. E esse meu irmão pegou esse manual, ele começou a se desenvolver dentro desse manual, e aí eles começaram a atender pegando concertos maiores, concertos de televisão, concertos de geladeira, de máquina de lavar, de fogão, e aí sim eles começaram a ter uma renda bem mais alta, porque o preço do concerto de uma geladeira é quase que o valor de uma geladeira nova, sabe? E aí eles faziam o quê? Eles colocavam o preço deles mais em conta, para poder o cliente escolher eles, né? Porque eles não eram profissionais na cabeça deles. E aí eles começaram a juntar o dinheirinho deles, começaram a juntar as coisinhas deles. E aí eu fui crescendo, minha irmã trabalhando no artesanato, o meu irmão trabalhando na papelaria, que ele ficou durante 6 anos trabalhando nessa papelaria, meus outros 2 irmãos trabalhando de consertar as coisas, os meus pais continuavam catando latinha, porque isso era uma coisa que meu pai parece que ele nunca iria abrir mão na vida dele, e o meu irmão da moda, ele foi o único que meio que demorou muito, assim, para poder fazer alguma coisa, até que eu terminei o meu 3º ano, terminei os meus estudos, eu já estava alfabetizada, eu tirava notas boas, porque a única coisa que os meus pais pediam era para eu estudar. E era o que eu fazia. Eu sentava na frente, eu queria tirar nota boa, eu queria ser representante de turma, eu queria ficar ali, eu queria fazer tudo o que pudesse fazer. E foi quando apareceu a oportunidade de fazer um curso no Senac. Só que o curso era de moda, e como meu irmão não tinha estudado, o curso não precisava de escola. E como eu estava na escola e recebi a proposta do Senac, eu cheguei no meu irmão e falei para ele: eu tenho uma oportunidade para você. E ele falou: ai, qual? E eu peguei e falei: olha, saiu esse curso no Senac. E eu acho que eu nunca tinha visto brilho nos olhos do meu irmão, porque pela primeira vez ele realmente se encantou com alguma coisa. Porque para fazer um currículo, para arrumar um emprego, ou você tem que pedir para alguém, e alguém te dá um emprego e você vai receber um valor super abaixo do mercado, porque seu currículo não é muito bom, ou você se especializa. E como no Senac ele não precisava de ter esse 3º ano, é só se matricular e começar, aí os meus irmãos se juntaram e pagaram para ele o curso do Senac. E ele foi desenvolver moda lá no curso. E isso foi muito legal para ele, porque ele se encontrou lá dentro e ele pôde aprender sobre tudo aquilo que ele amava, tudo aquilo que ele inventava. E ele foi levando, sabe? Ele aprendeu a costurar, assim, de um jeito totalmente diferente. Aprendeu sobre as máquinas de costura, sobre os tipos de tecido. Ele foi aprendendo sobre várias coisas. Uma coisa, assim, que ele conta é que ainda bem que eu ensinei o básico para ele, porque vergonha, pelo menos, ele não
não passava. Se ele precisasse de ler ou de escrever, ele sabia ler e escrever. Só que ele não tinha passado pelo sistema educacional, feito Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3. As coisas que ele aprendia quando eu estudava e eu estava estudando e acabava ensinando ele. E ele, por ser o gay da família, ele me dava atenção, ele era carinhoso comigo, então ele aprendeu várias coisas legais comigo. Enfim, eu acabei conseguindo passar no vestibular, conseguindo uma bolsa 100% da minha faculdade, e eu comecei a fazer um curso de administração. E aí, agora, nesse exato momento, eu terminei a minha faculdade de administração. A nossa casa, ela já está reformada, ela tem portão, ela tem muro, ela já está toda reformada, a gente conseguiu fazer uns puxadinhos. Um dos meus irmãos, ele casou, e aí com o dinheiro, assim, do trabalho dele, eles alugaram uma kitnetzinha. Eu tenho meu primeiro sobrinho, que é desse irmão meu, né, que ele não quis ser alfabetizado, ele continua trabalhando na mesma, enquanto meu outro irmão do meio, ele já é um irmão que ele quis ir aprendendo a se desenvolver, e aí ele começou a trabalhar com consertos de ar-condicionado, que é uma área muito interessante. Ar-condicionado, instalação e desinstalação de ar-condicionado é uma coisa muito boa, porque ele entende sobre fiação. Então, o meu irmão mais velho ainda atende lá no fundo da casa da minha mãe. O irmão que trabalhava com ele está trabalhando atualmente numa empresa de ar-condicionado. A minha irmã, que trabalhava com artesanato, ela começou a pegar buffets, trabalhar com buffet de festa. Então, nos salões de festa, geralmente eles vendem a festa de aniversário como a decoração, e a minha irmã entra nessa parte de decoradora e de lembrancinha, de convite. Ela é muito criativa, então ela desenvolve convite, ela desenvolve lembrancinha, ela desenvolve toda a decoração e a parte manual da festa, e ela também casou e mora num apartamentinho com o namorado dela. O meu irmão, que é gay, ele realmente conseguiu se formar no Senac, e aí ele começou a trabalhar numa loja de roupa, uma fábrica de roupa muito legal da nossa cidade, que eles confeccionam e tem várias franquias, e ele é o líder de moda da loja. Ele tem sonhos grandíssimos, ele sonha em ir para Paris, ele sonha em fazer desfiles, ele sonha em ter a própria marca dele. Um dia eu acredito que ele vai chegar lá. O meu irmão da papelaria, ele ainda continua de CLT, ele ainda é a pessoa que geralmente ele não tem um emprego que define a profissão dele, sabe? Ele trabalhou durante 7 anos na papelaria, e depois ele trabalhou na lotérica, só que na lotérica ele não sabia fazer conta, então com um mês ele foi demitido. Aí ele foi trabalhar em outros lugares, nos supermercados, e aí ele tá vivendo a vida dele, trabalhando no CLT dele. Também tem uma namorada, mas ele ainda mora com os meus pais. E tem eu, que sou formada em administração, que trabalho numa grande empresa da minha cidade, que ganha super bem, e que eu ajudo os meus pais, porque eu queria muito que meu pai parasse de catar latinha. Apesar de tudo, ele tem muita gratidão pela latinha. Ele fala que tudo que os nossos irmãos são hoje, tudo que cada um faz, veio desse lugar, porque quando ele e minha mãe casaram, eles não tinham nada, eles não tinham oportunidade. Minha mãe foi tendo um filho atrás do outro, uma dificuldade financeira muito perrengue, sabe? E a gente poderia ser todo mundo desestruturado, poderia ser doente, tá grávido, tá usando drogas, tá no mundo do tráfico, mas uma coisa ele se orgulha de que cada latinha que ele catou pagou com moedinhas aquilo que formou o que a gente é hoje. Então, mesmo que a gente hoje tem cada uma a sua história, a gente sempre fala que catar latinha foi o que realmente trouxe a gente para essa realidade, trouxe a gente para essa vida. E eu tenho muita gratidão por cada centavo que o meu pai investiu quando ele precisava comprar um lápis, uma borracha para mim, sabe? Quando as pessoas na minha sala de aula, todas tinham aquele tanto de materiais, e a única coisa que eu queria ter era um futuro. A única coisa que eu queria ter era minha família reunida, era minha casa junta. Eu agradeço a cada patrão que foi legal com os meus irmãos e deu oportunidade para eles, e deu cesta básica pra gente, sabe? E ajudou a nossa família, e fez caridade. Gente, caridade salva vidas. Às vezes a gente fica amarrado no nosso dinheiro porque a gente tem medo de perder ele. A gente tem R$100 e a gente não divide R$100 por nada na vida, porque senão amanhã vai faltar pra mim. Mas às vezes a gente abre mão e ajuda o próximo, e aí Deus manda outras pessoas pra ajudar a gente e dá o dobro do que a gente tinha, sabe? Isso foi uma coisa que eu aprendi
Hoje, eu e os meus irmãos, no final do ano, a gente junta um dinheiro, a gente vai no mercado, a gente faz cestas básicas e a gente doa para pessoas que são mais carentes e mais pobres do que a gente. Nós não somos ricos, nós não temos uma condição financeira, mas hoje sim eu posso dizer que não falta nada na nossa casa. Hoje sim eu posso dizer que a nossa casa tem fartura. Tem vários tipos de mistura, tem várias saladas, tem até 2 tipos de carne se a gente quiser. Se faltar um refrigerante, se eu decidir tomar a partir de agora Coca Zero ou Coca normal, eu posso escolher qual refrigerante eu posso tomar, sabe? Eu, a minha irmã, os meus irmãos, todo mundo venceu na vida catando latinha. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, que história emocionante, eu achei muito lindo, porque realmente uma pessoa quando ela vem da escassez, quando ela tem muita pobreza, né, é tão complexo quando a gente precisa transformar a vida dessa pessoa, e eu trouxe muito pela palavra da caridade. Às vezes a gente se apega, né, ao dinheiro, ao pouco que a gente tem, a gente não ajuda ninguém, a gente vive numa miseragem mesmo, sabe? Porque, eu não tenho pra mim, vou dividir pro próximo. Mas o que ela disse é muito certo. Quando a gente entende que o dinheiro, ele deve estar no bolso e não no nosso coração, a gente acaba recebendo o dobro daquilo que a gente tem. Oportunidades aparecem, pessoas querendo te ajudar aparecem, oportunidades de emprego aparecem, sabe? Pessoas caridosas aparecem. Então é muito importante a gente fazer esse círculo girar e a gente ajudar os menos favorecidos e a gente realmente fazer uma caridade de bom coração, sem medo da gente ficar sem, porque Deus provê, Ele sempre provê. E essa é uma história de superação, uma história de milagre mesmo, né? Eu fiquei muito alegre e muito feliz de ver que cada um conseguiu seguir o seu caminho, trilhar a sua história. Eu não consegui imaginar, eu queria um filme na cabeça, imaginar como era essa casa, como era cada um, como eram esses trabalhos. E eu desejo do fundo do meu coração que essa família seja regada de amor e de coisas maravilhosas e de bênçãos. Então, se você também tem uma história de superação, se você também veio da pobreza extrema e você conseguiu superar junto com seus pais, me manda sua história no historiascanaldepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo.